Então, olá para todos. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre equações diferenciais. Então, na última semana nós iniciamos esse assunto com o caso das funções homogêneas e agora nós vamos dar continuidade a ele com o caso das funções não homogêneas. É muito importante que, para vocês entenderem essa aula, que vocês tenham revisado a última aula, então que vocês estejam cientes dela, porque muitos elementos que nós vamos estudar agora, nós vimos esses elementos lá naquela primeira aula sobre equações diferenciais. Bom, então, como eu disse, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre equações diferenciais, estudando o caso não homogêneo. Bom, nesse caso, só para né, para retomar, só para fazer uma pequena revisão do que seriam as equações diferenciais, né? Então, como nós vimos lá, é uma função, né, qualquer, tal como qualquer outra função que nós estamos habituados, sei lá, y igual a, a x mais 3, por exemplo, uma função como outra qualquer. A diferença é que esse termo que representa a, a incógnita, né, ou seja, o, o valor da função que você deseja encontrar, ele também aparece sobre a forma de uma equação, né, de uma derivada. Então, ou seja, você tem um elemento particular, né? A incógnita, ela tem um termo que é uma derivada de uma outra função. Então, isso é o que diferencia, né, as funções, as equações diferenciais das equações normais. Então, nesse caso, é uma equação diferencial é uma equação cuja incógnita é uma função que aparece na equação sobre a forma de suas respectivas derivadas. Então, né, quando você observa a função, essa definição ela fica mais evidente. Então, por exemplo, nesse caso aqui nós temos uma função, é, no caso dy, né, em relação a dt, mais a y igual a b. E aí o que é que acontece? Esse aqui é uma equação, só que um termo dessa equação, que é exatamente esse, ele é uma derivada, ou seja, aqui y é uma função, uma outra função associada, né, a essa equação aqui, e aí ela está em termos de uma derivada. Esse termo aqui aparece sobre a forma de uma derivada de y. Então, como se observa aqui, dy em relação a dt. Então, isso é o que diferencia uma função, uma equação diferencial de uma função qualquer. Se nós não tivéssemos esse termo aqui, você teria uma função como outra qualquer. Então, nesse caso, você teria, né, se esse termo não existisse, você só iria ter a y igual a b. Para você encontrar o y, bastava você passar o b, aliás, passar o a para o outro lado, ele ia ficar dividindo, né? E aí a incógnita, que é o termo que você deseja encontrar, nesse caso aqui, y, seria b sobre a. Então, era a forma que usaríamos normalmente para responder uma equação como essa. No entanto, como existe esse termo, não tem como eu fazer isso, porque não tem como eu isolar o y aqui, entendeu? Para encontrar o valor, a resposta dele. Porque esse termo variável, ele também depende de y. Então não tenho como isolar eles dois. Se eu jogasse esse termo para esse outro lado, eu não teria como encontrar a solução, uma vez que o valor de y também depende, uma vez que esse termo depende do valor de y, então não teria como isolar completamente o y só de um lado da equação. Mas isso não impede que essas equações elas sejam resolvidas, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, o que nós estamos fazendo é observar a forma como essas equações são resolvidas. Ou seja, nós estamos tentando encontrar as soluções para essas equações. E aí, naquela última aula, nós vimos o caso homogêneo e hoje nós vamos dar continuidade a isso, observando o caso não homogêneo. Então, primeiro, a gente precisa entender as diferenças entre um e outro. Naquele caso, a função homogênea
ela era caracterizada por esse termo aqui, ó, o termo b, ele ser igual a zero. Então, toda vez que esse termo for igual a zero, então, por exemplo, se fosse dessa forma, né, se aqui fosse um zero, né, nós teríamos o caso homogêneo. Mas nesse caso, eu estou dizendo que esse termo, ele é um termo b, ou seja, uma constante qualquer, e que ele não é igual a zero. Então, o termo, o que caracteriza, né, as funções é, homogêneas, é que no lado direito, né, da equação, ou seja, nesse lado, o termo é igual a zero. Então, o caso que eu acabei de demonstrar. Aí diz quando uma constante diferente de zero toma o seu lugar, você tem então o caso não homogêneo. Então é isso que caracteriza, é isso que diferencia uma função homogênea de uma função não homogênea. Então, nesse caso, essa função não é homogênea, pois eu estou admitindo que esse b ele é uma constante qualquer diferente de zero. E aí, nesse caso, eu vou ter um tipo específico de função diferencial. Nesse caso, uma função diferencial não homogênea. Então, essa seria a diferença entre o caso homogêneo e o caso não homogêneo. Note que é bastante simples, né? Bastante intuitivo. Então, para você descobrir se uma função é homogênea ou não homogênea, basta você olhar esse termo aqui na equação que você deseja. Então, se esse termo não for igual a zero, você tem um caso de uma função não homogênea. Se ele for igual a zero, né, você tem um caso de uma função homogênea. Isso é importante porque, como também foi dito naquela última aula, né, para cada tipo de função diferencial, perdão, de equação diferencial, você tem uma forma particular de resolvê-la. Então, nesse caso, como essa função ela é não homogênea, ela vai ter um método de resolução diferente do que foi apresentado na última aula. Aquele foi o método de resolução para uma função homogênea. Nesse caso, nós hoje vamos desenvolver um método diferente para estudar o caso não homogêneo. Então vamos a ele. Bom, nesse caso, como é que ficaria a solução, né, a resolução de uma equação diferencial, né, sendo do tipo não homogênea? Então, né, assim como nós fizemos também na última aula, nós vamos fazer a demonstração do cálculo e depois faremos a aplicação dele sobre a forma de exemplos. Então, observem aqui, né, a primeira informação que nós devemos ter para construir a ideia, né, construir a demonstração da solução de uma função não homogênea, seria entender isso daqui, ó, né, que essa solução ela precisa ser dividida em duas partes, ela será dividida em duas partes. Uma delas nós vamos chamar de YC e vamos dizer que é a função complementar. Nós vamos já entender o que significa isso. E depois, a outra parte seria a solução YP, que seria, no caso aqui, a solução particular. E a solução geral seria a soma, né, das duas. Então, eu preciso encontrar primeiro esse YC, depois encontrar esse YP, no final somar as duas para obter a solução completa, a solução geral daquela equação diferencial, né? No caso não homogêneo. Vamos entender isso aqui melhor, né? O que ele quis dizer aqui. Ele diz que a solução, né, para uma equação diferencial não homogênea, ela consistirá na soma de dois termos, né? Um dos quais é denominado a função complementar, né? A solução complementar, que nesse caso ele está chamando de YC. E o outro termo seria a solução particular, que nesse caso seria YP. Então, pronto, essa é a forma de resolução. Agora a gente só precisa conhecer como que nós vamos saber, né, como é que nós vamos fazer, né, nós vamos proceder para calcular esse YC e esse YP. Entendeu? Então, a lógica é bem simples. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos começar com o YC, ou seja, com a solução complementar. Bom, para entender
o que seria a solução complementar, a gente precisa entender o método de resolução da função homogênea, que foi o que nós usamos anteriormente, nós usamos na última aula. Por quê? Porque é o seguinte, ó, a função complementar, a solução complementar, ela não é nada mais, nada menos do que a solução que a gente aprendeu anteriormente, entendeu? Quando esse valor b é igual a zero. Então, ó, eu para toda função não homogênea, ou seja, toda função que esse termo aqui b é diferente de zero, eu vou ter o que ele chama de uma solução homogênea associada, entendeu? E o que solução é essa? Esse b, ele pode ser qualquer valor, lá, 2, 7, enfim, não interessa aqui nesse ponto. Eu vou assumir que ele seja igual a zero, entendeu? Então eu vou colocar um zero aqui. Se eu colocar um zero, isso aqui vai ser uma equação homogênea associado a essa equação aqui, entendeu? Então, e aí eu vou simplesmente resolver por aquele método anterior. Então eu substituo aqui, ó, ao invés de considerar o b, né, sendo qualquer valor, né, eu considero ele como sendo zero, entendeu? Eu coloco um zero aqui. E aí, nesse caso, eu desenvolvo a solução para o caso homogêneo. Essa solução para o caso homogêneo, ela é a solução particular, entendeu? Aí, essa fórmula aqui, esse cálculo aqui, nós desenvolvemos ele na última aula. Se você não conseguiu compreender por que que essa equação aqui é a solução para essa, então significa dizer que você precisa revisar a aula anterior e também dar uma olhada no material, entendeu? Lembrando que o material para cada aula sempre fica na descrição. Então é só vocês observarem aqui e ver qual foi o material utilizado para essa aula. Mas de qualquer forma também é o mesmo material que foi utilizado para a última aula, certo? Então, nesse caso aqui eu não vou repetir novamente, porque isso aqui nós demonstramos na última aula. Então, o objetivo da última aula foi exatamente esse: demonstrar que essa equação é a solução dessa equação aqui, ou seja, dessa equação diferencial homogênea, porque aqui é igual a zero. E aí isso é a minha solução complementar, entendeu? Isso é a solução complementar. Então, para encontrar essa equação homogênea associada, basta eu substituir esse termo aqui, o termo b, por zero. E aí resolvo e encontro essa solução aqui, entendeu? Pronto, essa é a minha solução complementar, entendeu? Então, é só a primeira parte do processo para calcular a solução de uma equação não homogênea. Bom, seguindo aqui, né, eu já consegui entender como é que eu vou proceder para calcular o é, o YC, né, que ele fala aqui ó, na solução, né? Então, esse aqui eu já consegui compreender. Mas agora, né, isso não resolve tudo. Eu ainda preciso encontrar esse YP, que seria a solução particular. O que seria ela? Bom, nesse caso, para encontrar essa solução particular, eu preciso fazer ah, né, algumas hipóteses sobre a forma funcional dessa função aqui, ó, desse y. Entendeu? Então aqui eu tenho um termo, o termo y, e aí ele é uma equação, né? Ele pode ser uma equação à parte. E aí, nesse caso, eu preciso fazer uma hipótese sobre a forma funcional dessa função, ou seja, se ela é uma função constante, uma função de primeiro grau, de segundo grau, o que significa, né, qual forma funcional ela assume. E aí, nesse caso, para essa aula, nós vamos fazer uma suposição de que essa função ela é da mais simples possível, a função mais simples possível. Dentro da matemática, uma das funções mais simples possíveis é a função constante, né? Então, dizer que esse y é igual a k e esse k é alguma constante qualquer. Então, esse aqui seria o caso de uma função do tipo muito simples, né? Isso é importante porque uma vez que você define
essa hipótese, isso vai ter algumas implicações sobre a equação. Então vamos observar aqui. Se eu assumir que o y ele é igual a k, qual seria o valor desse termo aqui? Esse termo é a derivada de y em relação a t. Se esse y ele é uma constante, a derivada de uma constante será zero. Então esse termo aqui ele deixa de existir. Então esse termo passa a não existir mais. Entendeu? Uma vez que a derivada, que ele representa exatamente a derivada da função y, e a função y é uma constante, portanto, a derivada de uma constante seria, no caso, zero. Então esse termo deixa de existir. Se isso é verdade, esse termo deixou de existir, eu posso simplesmente isolar o y aqui, ó, que é o que é feito nesse passo. Então, esse a, ele passa para cá dividindo, né? Pronto, e aí nesse caso fica o y, né, dividido por a, dividido por b sobre a. Então essa daqui seria a solução particular. Aqui nós estamos fazendo uma suposição sobre a fórmula funcional. Nós estamos dizendo que o y ele é uma função do tipo constante, mas isso nem sempre vai acontecer. Então, vocês vão ver no decorrer das próximas aulas, né, que nós vamos assumindo posições cada vez mais complexas sobre a forma funcional, né? Nós vamos assumindo hipóteses cada vez mais complexas sobre a forma funcional, né, de y, assumindo ela como sendo uma função de primeiro grau, né, de segundo grau e por aí vai. Então, nós vamos fazer algumas outras suposições sobre essa forma. Por hora, nós vamos ficar com esse exemplo. E aí, uma vez que você define que essa função ela é do tipo constante, esse termo deixa de existir e você então simplesmente isola o valor de y aqui, como foi feito, e encontra essa solução. Essa então é a solução particular do caso não homogêneo, entendeu? Então, nesse caso, para encontrar a solução geral, que né, encontrei a solução particular, encontrei a solução complementar, e para encontrar a solução geral, eu simplesmente devo somar as duas soluções que eu encontrei. Então, eu já havia determinado que a solução complementar ela é a solução do caso homogêneo, e eu já havia demonstrado essa resolução na primeira aula, né, de equações diferenciais, e eu consegui demonstrar aqui, eu consegui encontrar aqui a solução particular. Então, eu assumi que a função y ela é uma função constante, e isso sendo verdade, a solução particular dela é b sobre a. Bom, e aí para encontrar a solução geral, né, que é o valor de y, que resolve aquela equação, basta fazer a soma das duas, como está descrito aqui. Então, a soma dessa, né, mais essa daqui. Então, você tem a solução de uma equação diferencial não homogênea. Então, note que a partir do tipo de função, você vai ter uma solução diferente para ela. Essa solução, às vezes, até vai estar relacionada, mas o método, o processo de cálculo vai ser diferente. Então, nós aprendemos uma forma de resolver as equações quando elas são homogêneas e aprendemos agora uma outra maneira de resolver quando as equações são não homogêneas, né? E esse processo ele vai continuar. Então, nós vamos estudar outras formas de equações diferenciais mais complexas e nós vamos ver que a cada fórmula, a cada tipo de equação diferencial, nós vamos assumir um processo de cálculo diferente para elas. Por isso que classificar, quando vocês estiverem fazendo os exercícios, saber classificar a função, né, é essencial para saber qual é a resposta, para saber como encontrar a resposta para ela. Então, uma vez que você observa a função, você tem que definir o tipo de função que ela é, né, o tipo a qual ela pertence. Então, aqui, antes de nós passarmos para o exemplo, ele ainda, né, demonstra a solução na presença, né, da constante arbitrária.
Por que que ele faz isso, né? Porque em todos os exemplos, na maior parte dos exemplos sobre equações diferenciais, esse valor aqui, ó, o valor y igual a zero, ele vai ser dado pela questão. Então a questão vai informar a você o valor que o y vai assumir no tempo zero, né? Lembrando que essa função aqui, ela está variando em relação ao tempo, né? Ela se trata de uma função né, em função do tempo, né? Então ela está variando em função do tempo. E aí na maioria dos casos ele vai dizer o valor que y tem no início do processo, ou seja, quando t é igual a zero, né? E aí, como isso acontece, é interessante a gente saber como é que a gente incorpora essa informação na solução que a gente acabou de desenvolver. Então, observem aqui, né? Você tem aqui o valor y igual a zero, ele vai ser a mais, mais b sobre a, entendeu? Então, esse a aqui, né, é o azão, né, que representa um termo constante, né, dessa equação. E aí você diz, ah, mas eu não entendi de onde é que veio isso aqui. Bom, ele veio daqui, ó. Você não encontrou a solução, né? Então você agora só está interessado em saber o caso em que o t é zero. É exatamente isso aqui, ó. O t é zero, ou seja, o valor em que y vai assumir quando o t, ou seja, quando o tempo for igual a zero. E aí, se você colocar aqui, substituir essa informação nessa equação, você vai encontrar exatamente aquela outra. Então, aqui temos y igual a vezes o neperiano de menos a vezes t, que nesse caso seria zero. Então, você teria esse termo aqui como sendo zero, né? Período inicial, tempo inicial. Significa dizer que aqui no neperiano vai ficar zero, né? Porque zero vezes menos a vai ser zero. E aí vai ficar o neperiano elevado a zero. Qualquer número elevado a zero vai ser 1 vezes o a. Então, vai ficar, no caso, só o a mais b sobre a, que é isso daqui, entendeu? Então, caso você tenha, né, ficou em dúvida de onde veio essa equação veio da própria solução que nós acabamos de desenvolver. Bom, é, e aí nesse caso eu quero isolar esse termo a, né, porque eu quero substituir ele de novo na equação. Bom, e aí se eu fizer isso, esse termo aqui, ó, o termo b sobre a, ele vai passar para o outro lado, e aí obviamente ele vai passar com o sinal trocado, então ele vai ficar menos b sobre a. Bom, aí agora eu substituo esse a aqui, ó, eu vou voltar, né, para a solução, eu vou substituir ele aqui, entendeu? Se eu fizer isso, né, eu tenho aqui o termo a, que é esse aqui, eu vou substituir ele, né, na equação geral. Se eu substituir, a equação vai ficar dessa forma. Então, se na equação, né, for expresso o período de tempo onde o t é igual a zero, como nesse caso aqui, você vai usar essa equação aqui, ó, entendeu? Aqui tem algumas coisinhas, né, porque apesar de ser bastante simples, às vezes as pessoas se confundem muito, porque aqui ó, tem que lembrar que os sinais são é, diferentes, então aqui é menos, né, e aqui é mais, né? Eu estou dizendo isso porque nos exercícios isso acaba passando e não tendo um cuidado tão interessante e acaba colocando mais aqui, ou então menos, enfim. Então é interessante ficar atento aqui, né, é esse cálculozinho, é esse procedimento, para não se confundir com os casos em que a constante arbitrária estiver presente. Bom, né, para finalizar aqui, né, nós temos uma, uma aplicação, dessas definições através de um exemplo. Então, aqui nós temos uma equação, ele nos dá uma equação e nos dá o caso em que o y ele é igual a zero. Aliás, perdão, em que o t é igual a zero, né? Ou seja, o valor inicial. E aí ele diz que isso aqui é igual a 10. Aí, uma das coisas interessantes para a resolução desse tipo de problema é, ó, analisar a equação.
Então a equação que ele dá é essa daqui. Ela é uma equação diferencial? Sim, porque ela tem aqui um termo, né, no caso esse termo aqui, que ele é uma diferencial desse y. Isso significa dizer que eu não tenho como isolar esse y completamente nessa função para saber qual é a solução dessa equação, né? Então, seria no caso uma equação normal, né? Como existe esse termo aí, esse dy dt, nós temos aí o caso de uma equação do tipo diferencial. Então, a primeira questão, a primeira observação, quer dizer, sim, a equação ela é do tipo diferencial. Uma outra questão que é interessante se observar é se ela é homogênea ou não homogênea. Ao olhar para esse termo aqui, ó, né, eu percebo que ele é 6 e, portanto, ele é diferente de zero. Portanto, essa equação aqui ela é do tipo diferencial não homogênea. Se ele fosse aqui um zero, fosse assim, igual a zero, ela seria diferencial homogênea e aí eu ia ter um método de resolução específico. Mas aqui nesse caso é 6 e, portanto, o método de resolução foi esse que nós acabamos de desenvolver. Essa equação aqui, ela representa a solução geral para equações do tipo não homogêneo, como essa daqui, que foi o que nós acabamos de demonstrar. Então, nós acabamos de demonstrar que essa fórmula aqui, né, que essa solução é sempre a solução geral. Bom, eu tenho aqui a equação que representa a solução e tenho aqui as informações, ó, dos parâmetros da função que foi dado na questão. Então aqui tem o termo B, o termo A, né, e aqui esses termos estão presentes. Para encontrar a solução dessa equação, como eu disse, ela será a soma da equação da solução complementar e da solução particular. Então, nesse caso, né, eu preciso primeiro determinar qual seria a solução particular, né? Então, que seria através dessa fórmula aqui. Deixa eu só procurar aqui, ó. Entendeu? Que seria dessa fórmula aqui que nós desenvolvemos na primeira aula, né? Se eu for fazer isso, né, eu vou encontrar essa parte aqui da equação, entendeu? E depois eu vou precisar encontrar a solução particular, entendeu? Que é essa fórmula aqui, que nós também desenvolvemos na aula de hoje, né? E aí eu vou encontrar essa outra parte da equação, né? E aí fazer a soma, né? Uma outra coisa também que eu simplesmente posso, uma vez que eu conheço, que eu sei que essa é a solução geral, eu posso só substituir os parâmetros, né? Que é o que de fato é feito aqui. Então, o valor do y0 aqui, ele informa na questão, ele diz que é igual a 10, então eu coloco 10 aqui, né? Fica o menos, que é esse menos aqui, ó, né? O B é esse termo, então fica 6 sobre A, né? Que no caso aqui é 2, então eu coloco 2. Aí vezes o neperiano de menos A, né? Que é o menos A aqui, né? Que nesse caso é 2. Então vai ficar menos 2 vezes o T é um valor que eu não conheço aqui, não aparece aqui, ou seja, a equação vai ficar expressa em função de T, né? E aí o termo é mais o B sobre A, ou seja, nesse caso aqui, 6 sobre 2. Então, eu coloco aqui 6 sobre 2. Resolvendo essa equação, né, deixando ela mais simples, aqui vai ficar 2 dividido, aliás, 6 dividido por 2 vai dar 3, né? Então vai ficar 10 menos 3, vai dar um 7 aqui, né? Vezes o neperiano de menos 2t. E aqui mais uma vez vai ficar 6 dividido por 2, que vai dar 3. Então essa é a solução, né, dessa equação aqui. Então a solução de uma equação diferencial. Uma coisa interessante é que você tem como saber se a solução que você encontrou é de fato a solução correta. Basta você substituir aqui nessa equação. Então, se eu pegar aqui e calcular a derivada dessa função em relação a t, eu vou ter esse termo aqui. Aí eu vou substituir ele aqui.
Depois eu vou colocar 2 vezes esse termo aqui. E isso tem que ser igual a 6. Então, no final, eu tenho que resolver e tem que ficar 6 igual a 6. Se ficar 6 igual a 6, é porque a resposta é correta. Né? E aí, no caso, é 6, porque essa equação aqui é igual a 6. Né? Então, eu tenho que resolver e no final tem que bater. Então, 6 igual a 6 para esse caso aqui. E aí, nesse caso, eu consigo demonstrar, né, eu consigo saber que a solução que eu calculei é de fato a solução que resolve essa equação aqui. Bom, hoje nós vamos ficar por aqui. Quando for nas próximas aulas, nós vamos ver tipos mais complexos de funções. Então, de funções do tipo diferencial. Uma coisa interessante aqui, só para antecipar, é que esse termo A e B, nós sempre tratamos ele como uma constante. Então, eles eram uma constante qualquer. Mas não necessariamente isso pode acontecer. Esse A, é, ele pode ser uma função, esse B pode ser outra função, né? E aí você ter essas funções associadas à função y e o termo, né, da diferencial. Então, esses termos, em outras palavras, né, eles podem ser variáveis. Né? Aqui nós assumimos eles como sendo fixos, ou seja, como sendo funções constantes, mas eles não necessariamente devem ter essa restrição. Então, eles podem ser termos variáveis. É sobre essas equações diferenciais de termos variáveis, né, que nós vamos comentar na próxima aula. Bom, então é isso. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Até a semana que vem.